Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos fazendo a parte Faça Seu Melhor no Ministério, da semana 29 de maio a 4 de junho. Iremos fazer primeira conversa, revisita e o estudo bíblico. Então, se você está com essa designação, fique conosco nesse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar a preparar melhor a sua apresentação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos. Espero que agora você possa se preparar melhor para a sua designação, observando algumas apresentações que aqui serão feitas, para que assim você possa talvez adaptar já na sua designação pré-preparada. Então pegue o papel e caneta e anote as informações que você achar mais interessante. Então vamos iniciar fazendo a primeira conversa, que na nossa apostila ela diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. O morador corta a conversa de um jeito comum em seu território, mostre como responder. Depois, nós iremos fazer a análise da lição 4. Então, a primeira conversa, ela inicia assim. Ana, que é a publicadora, ela inicia dizendo: Bom dia! Hoje tiramos essa manhã para conversar com nossos vizinhos a respeito da palavra de Deus. Então, Madalena, a moradora, ela diz: Olha, bom dia. Vocês são testemunhos de Jeová, certo? Então Ana, ela diz: Sim. Madalena continua: Então, infelizmente, a Bíblia de vocês está adulterada. Então não vou aceitar nada que venha dela. Ana, ela diz: Entendo. Você já teve a oportunidade de comparar e ver se de fato é isso? Madalena, ela diz: Não. Então Ana continua: Então, eu posso te dar a oportunidade de ver se de fato é isso. Eu vou ler o texto de Romanos 15:4 e nele vamos ver a importância da Bíblia em nossa vida. Depois, você compara com a sua, tá bom? Então Madalena diz: Tudo bem. Ana continua. Então Ana lê o texto e depois do texto ela diz assim: Concorda com esse versículo? Madalena ela responde: Com certeza, somente ela é útil para os nossos dias. Então Ana ela diz: Isso mesmo. E além disso, mostrou que ela nos dá consolo e uma esperança. Mas que esperança é essa que a Bíblia nos dá para o futuro? Se você me permitir, posso voltar aqui na próxima semana e ver na sua Bíblia a resposta para essa pergunta. Então Madalena ela diz: Pode vir sim. Aí te falo sobre o texto lido. Então aqui a gente finaliza essa apresentação, primeira conversa, simples e fácil. Vamos fazer agora a análise do ponto número 4, que diz assim: Prepare as pessoas para entender o texto. Então, o que você deve fazer? Deixe claro o motivo de você ler um texto. Como pode ser feito isso? Pense no ponto que você quer destacar, mostre que tudo que você diz vem da palavra de Deus e deixe a pessoa curiosa. Então, nós percebemos que a publicadora ela fez exatamente isso quando ela disse assim, ó, eu vou ler o texto de Romanos 15:4, aí ela continua. E nele vamos ver a importância da Bíblia em nossa vida. Então, ao fazer isso, ela preparou a pessoa para entender aquilo que seria lido. Então, por se fazer dessa forma, podemos dizer que Ana, né? Ela saiu muito bem na sua apresentação. Vamos agora fazer a revisita. Use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. Deixe uma publicação do kit de ensino.
Logo após, nós vamos fazer a análise da lição 19. Então, a revisita, ela inicia assim. Ana diz: Boa tarde, Madalena, tudo bem? Então, Madalena diz: Tudo bem, pode entrar, senta aqui. Então, depois de sentada, Ana continua. Percebo que já está com sua Bíblia pronta. Madalena diz: Sim, hoje nós vamos usar a minha. Então, Ana diz: Sem problemas. Apenas lembrando, hoje nós vamos ver a resposta à seguinte pergunta: que esperança a Bíblia nos dá para o futuro? Como vimos, Deus nos dá uma esperança. Mas qual esperança? Conforme nós combinamos, vamos ver na sua Bíblia. Então pode abrir aí o texto em Apocalipse 21, 3 e 4. Você ler na sua, depois lerei na minha. Então Madalena, nesse momento, ela vai fazer a leitura do texto. Assim que ela fizer a leitura, Ana também faz a leitura do mesmo texto. Então, um ponto aqui interessante, seria legal que a moradora, né, a sua ajudante nessa parte, estivesse usando uma outra Bíblia, para que assim pudesse realmente ficar interessante a apresentação. Então, após a leitura dos textos, né, cada um vai ler o texto, Ana continua. Percebeu alguma diferença grotesca? Então, Madalena diz, muda algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. Interessante. Então, Ana continua. À medida que formos lendo os textos, você vai perceber mais ainda que não existe adulteração. Mas, voltando para o texto lido, você conseguiu perceber a esperança maravilhosa que Deus nos dá? Então, Madalena diz, sim, Ele promete acabar com tudo que hoje padecemos, choro, dor, pranto e a morte. Então, Ana ela continua, isso mesmo. Você acredita que essas coisas realmente podem acontecer? Madalena diz, isso eu não tenho dúvida. O que Deus promete, Ele cumpre. Mas, infelizmente, o nosso conceito sobre isso é diferente. Eu penso nessas coisas no céu. Vocês já acreditam que é aqui na terra? Então, Ana ela diz, fique tranquila. Logo, logo você vai perceber que isso é só detalhes e você entenderá por quê. Olha, eu gostei muito da nossa conversa e gostaria de vir no outro dia para responder a uma outra pergunta. O que pode ajudar você a entender a Bíblia? Até lá, vou deixar com você essa brochura. Seja feliz para sempre. E gostaria que você desse uma lida na lição 2. Então aqui a gente finaliza a nossa revisita e vamos fazer agora a análise da lição 19, que é toque o coração das pessoas. Então o que você deve fazer? Ajude as pessoas a entender a importância do que aprenderam e agir de acordo com isso. Como pode ser feito isso? Ajude as pessoas a pensar sobre si mesma por se fazer perguntas. Ajude as pessoas a ter a motivação correta. Também pode-se fazer perguntas, porque vai fazer com que a pessoa pense e raciocine. E deixe que Jeová seja o foco por usar a palavra de Deus. Então podemos perceber que Ana ela fez algumas perguntas para descobrir o que Madalena ela pensava e achava, não só do conceito da Bíblia dela, né, da testemunha de Jeová ser adulterada, mas também do texto lido, daquilo que foi lido em Apocalipse 21. Então podemos dizer que Ana ela saiu muito bem nesse ponto e conseguiu tocar o coração da Madalena, né, que era a moradora. Vamos juntos agora fazer a última parte, que é o estudo bíblico, que está na lição 10.4. Logo após, iremos fazer a análise da lição número 13. Então, o estudo nós podemos iniciar assim. Então, Ana, ela começa. Agora, Madalena, no ponto 4, nós vamos ver por que temos a necessidade de estarmos reunidos. Então, o tema do ponto 4 é
Conheça as reuniões das testemunhas de Jeová. O início diz assim. Então, faz a leitura inicial e depois diz. Para ter certeza da importância disso, veja só o que diz Colossenses, capítulo 3, o versículo 16. Você mesma pode ler. Então, Madalena faz a leitura, depois Ana continua. Muito bem. Com base nesse texto, a pergunta é: no tempo dos apóstolos, como os cristãos adoravam a Jeová? Então, Madalena ela responde: bem, percebi que o objetivo era para ensinar, encorajar e cantar. Então, Ana ela continua: isso mesmo. Hoje, em nossas reuniões, não é diferente. As testemunhas de Jeová sempre se reúnem para adorar a Deus. Como você ainda não teve a oportunidade de ir em nossas reuniões, vou te mostrar um vídeo que tem o tema O que acontece em um salão do reino. Presta atenção nesse vídeo, pois após vou te fazer uma pergunta que está abaixo. Então, finge que viu o vídeo e depois diz. Então, Madalena, a pergunta é: no vídeo que você acabou de ver, o que acontece em um salão do reino? E que coisas são parecidas com o que você leu em Colossenses 3,16? Então, Madalena, ela responde. Bem, deu para perceber que também as pessoas se reúnem para louvar, aprender sobre Deus. Tem um intercâmbio, né, de encorajamento, elas conversam no início, no final, não se faz coleta. Então, realmente é bem interessante. Então, Ana, ela continua. Isso mesmo. Essa próxima pergunta que eu vou fazer, você pode também utilizar as gravuras abaixo para fazer seu comentário. Então, a pergunta é: no vídeo ou na imagem abaixo, viu mais alguma coisa que você gostou das reuniões? Então, Madalena, ela diz: bem, algo que me chamou a atenção é que vocês não cobram o dízimo, né? E os membros podem participar por meio de comentários voluntários. Isso é interessante. Então, Ana, ela diz: sobre esse detalhe de pedir dinheiro, veja o que diz 2 Coríntios 9:7. Você pode ler. Então, Madalena faz a leitura, depois Ana ela continua. Com base no texto, a pergunta: por que as testemunhas de Jeová não pedem dinheiro em suas reuniões? Então, Madalena ela responde: bem, o texto mostrou que devemos dar de coração e não forçado. Ana continua: você acha que isso acontece em todas as igrejas? Madalena diz: claro que não. Às vezes é até constrangedor. Então Ana continua: verdade, mas no salão do reino e em todo o mundo só faz a oferta ou donativo quem quiser, conforme a Bíblia nos ensina. Pois bem, na próxima reunião teremos muitos assuntos interessantes. Eu trouxe a minha apostila. Dá uma olhada aqui comigo e veja qual desses assuntos você achou mais interessante. Então, Madalena ela diz: bem, eu gostei desse tema aqui, ó. Jeová é o pai dos órfãos. Então, Ana diz: realmente é um tema interessante. Que acha de ir comigo na quarta-feira na reunião? Então, Madalena ela diz: vou tentar fazer um esforço. Então, aqui a gente finaliza a nossa apresentação e depois você pode também finalizar da maneira que você achar melhor. Então, a lição 13, ela diz assim, ó, mostre como colocar o assunto em prática. Então, o que deve ser feito? Ajude a pessoa a perceber sobre como o assunto é útil para ela e mostre como colocar em prática o que aprendeu. Como pode ser feito isso? Pense na pessoa, mostre à pessoa o que fazer e com certeza percebemos que Ana fez exatamente isso. Ela mostrou como funcionava uma reunião do reino, mostrou a importância dela estar presente nessa reunião e incentivou ela a fazer isso. E no final, a gente percebeu que o resultado foi positivo. Então percebemos que Ana, ela usou muito bem essa lição 13. E se você também se preparar bem, tenha certeza que fará uma boa apresentação. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos no final desse vídeo.
faça seu melhor no ministério. Espero que tenha sido de ajuda para vocês. Fiquem todos na paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.